naquele dia, irmãos. Vai ser aberto, Jesus vai mostrar, ó, aquele dia eu usei tal fulano, tal ciclano para falar. Está aqui. Então, que nós venhamos, irmãos, ser praticante do Evangelho, como a minha esposa já falou aqui. Nós não fazemos mais nada nessa terra, irmãos. O nosso dever aqui, em primeiro lugar, é agarrar a nossa salvação com unhas e dentes. E depois pregar o Evangelho às almas que estão perdidas, caídas, distantes dos caminhos de Jesus, para trazer para a sua salvação. Como o pastor Davi já falou essa noite, quem cuida bem das suas ovelhas pode até perdê-las, mas com certeza ela não vai sair aí fora falando mal do pastor. Então, que nós venhamos aqui hoje, irmãos, abraçar o nosso irmão, não só aqui dentro da igreja, não. Abraçar lá fora. Não correr do morador de rua, de uma pessoa fedida. Porque abraçar eu que estou com paletó bonito é fácil. Eu quero ver abraçar alguém que está sujo, suado. Esse é o evangelho que Jesus deixou. Porque ele não fazia acepção de pessoas. E eu confesso a vocês que eu procuro ser o mesmo de mim, nas minhas imensas falhas. O que eu vivo aqui dentro, eu tenho que viver lá fora. Não vou dizer que eu estou agarrando todo mundo lá fora, né? Mas se precisar de um abraço, eu estou lá. Hoje eu não me afasto mais, não mudo a minha rota de caminho porque eu estou vendo um morador de rua. Hoje eu dou bom dia até para os cachorros que eu passo por eles, eu dou bom dia. Que antes eu era um cara fechado, travado, amargurado, rancoroso, odioso. Hoje não, hoje eu entro no ônibus, eu estou dando bom dia. Eu vou na padaria, eu estou dando bom dia. Glória a Deus, aleluia. Estou no mercado, eu estou dando bom dia. Eu fui tomar vacina da gripe hoje, falei para ele, bom dia, como é que está você? Está bem? Está inspirado? Para não aplicar a vacina errada. Porque se você já deixa a pessoa calar mais tempo, dessa forma, Jesus, aleluia. Todos estão de posse da Bíblia Sagrada, irmãos. Eu confesso a todos que cristão de verdade não larga a sua espada, tá, irmão? Você pode largar o celular, mas você não larga a sua espada, tá? Porque é com ela que nós estamos amparados. Eu tinha uma palavra preparada desde quando o pastor Davi me fez o convite. Tudo hoje de agradecimento, de ação de graças. 7 segunda-feiras, perdão, muitas vezes, muitos de nós aqui, quem acompanhou, pode não ter nem alcançado o seu milagre. Mas Deus sabe o que você está precisando. Aleluia. Já está diante dele conhecido as suas petições. Porque campanha é para guerreiros. Campanha, muitas vezes você está na primeira, não acontece nada, na segunda, na terceira, nada, na quarta, nada, só que tem muitos que estão desistindo na metade do caminho. Infelizmente. Quando o profeta Eliseu diz, ei, mergulha para Naamã lá, no Rio Jordão 7 vezes, não foi na primeira e nem na segunda que ele ficou curado da lepra, foi na 7ª vez. Glória a Deus. Então que nós não venhamos desistir. Muitas vezes o milagre não veio, mas Deus sabe. E Ele está provando a nossa fé. Glória a Deus. E Deus me deu outra palavra ontem, para mim estar trazendo no culto de ação de graça, que é culto de agradecimento. O pastor Davi pediu para me pregar livre. Aleluia. Mas como Deus me deu a palavra, eu vou trazer. Primeiro livro dos Reis, o capítulo é de número 21. Primeiro livro dos Reis, capítulo número 21. Louvado e exaltado é o nome do nosso Deus Altíssimo. Glorioso és tu, Senhor Jesus. Santo, 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 santo tu és. Aleluia a Deus. Quem encontrou, diga amém. Eu só vou dar lendo quando toda a igreja estiver em posse da palavra. Irmãos, quem não tiver a Bíblia, pede para alguém que está do seu lado aqui. Ei, olha aqui. Porque eu posso mentir, mas a palavra de Deus, ela não vai mentir, tá? Por isso que eu convido todas as pessoas, quando eu tenho a oportunidade de trazer a palavra, abra sua Bíblia e confira lá o que está escrito. Profeta também mente. Profeta também profetiza aquilo que não é verdadeiro. Mas a palavra, ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu não gosto muito de estar trazendo muitos versículos quando eu estou pregando. Cada um tem a sua maneira de pregar, nada contra. É porque eu acho que fica melhor de todos memorizar. Mas nessa passagem aqui, eu vou estar lendo 3 versículos da palavra de Deus. E sucedeu depois estas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo, dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois esta vizinha é ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor. Ou se parecer bem aos teus olhos, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Eu quero que todos se atentem por esse terceiro versículo aqui, que ele é muito forte, irmãos. Ele é o tema dessa pregação que eu vou estar trazendo aqui hoje. Porém, Nabote disse a Acabe, guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Glória a Deus. Glória a Deus.
Aí eu convido a toda a igreja, nós vamos estar lendo o versículo 3, que é o tema dessa palavra. Quem tiver uma versão diferente, que é normal, a minha esposa está ali com a Bíblia amplificada, que ela está toda glorificando a Deus com a Bíblia dela. Muitas vezes as versões da minha podem estar diferentes das suas, irmãos, são Bíblia atualizada. Vamos estar lendo? Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Pode se sentar, bater os palmos para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, para quem sabe, para todos que acompanham, Acabe era o rei do reino do norte de Israel. E a palavra de Deus vai nos falar de um certo homem chamado Nabote, que tinha uma vinha herdada dos teus pais. Uma herança deixada, que muitas vezes vai passando de geração a geração. É muito sabedor de muitos aqui que quando a gente é herdeiro de algo, a gente só toma posse daquilo, muitas vezes, quando quem deixou aquela posse, aquele bem, ele veio a falecer. Só que muitas vezes hoje nós estamos vendo pessoas apoderando das coisas do outro já em vida. Isso é muito triste, né, irmãos? Confesso a todos que mais gente vê falar, e eu ouvi falar no meu local de trabalho, de uma família que está lutando, de uma filha que está tomando a casa de um pai ele em vida. Está totalmente pulando a ordem do que diz a justiça da terra, né? Se eu morrer, os meus filhos vão herdar aquilo que eu deixar automaticamente. Agora, por que estão tentando tomar ainda em vida? Só que aqui a Bíblia vai nos relatar de uma vinha, uma herança herdada por Nabote dos teus pais. E o que mais me chama a atenção aqui, nessa palavra, é que Acabe, sendo rei em Israel, era aquele rei que tinha poder em tudo. Ele podia comprar, se apoderar de tudo à sua volta. Porque era o rei de Israel. Tinha todo o direito, todo o controle nas suas mãos. A última palavra era sempre do rei. Ninguém podia se opor a ele a nada. Só que ele vai chegar para Nabote, ele vai olhar a vinha de Nabote. Só que esse homem aqui, irmão, tinha muitas terras, tinha muitas hortas bonitas. Locais assim que a gente olhava aos olhos humanos, não precisava de mais nada. Só que ele vai crescer o olho na vinha de Nabote. Porque muitas vezes tem gente de olho. O que eu aprendo com essa palavra? É que tem gente de olho em algo que nós temos, que não é um carro do ano, não é uma casa, é muitas vezes a presença do Senhor que está nos acompanhando. Aleluia. E o inimigo derrotado se levanta para tirar de você aquilo que você tem de melhor, que é a presença de Deus. Quando você entra no culto, você já louva diferente. O seu brilho é diferente. Quando você anda na rua, todo mundo percebe: ei, ali vai uma mulher com um homem de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque eu sempre falo com a minha esposa lá em casa: é difícil você chegar em Jesus e continuar do mesmo jeito que você está. Verdade. Porque você tem que ser tocado, você tem que ser mudado por Ele. Só que tem gente que está de olho nosso, não é nas nossas posses grandes, não. Está de olho nas coisas pequenas. Aleluia. Porque quando o cristão está debaixo da obediência de Deus, a presença é muito forte na vida dele. E o inimigo se levanta para tomar aquilo que você tem de melhor. E o pior, quando se levanta de dentro da sua parentela. Aí é mais triste. Ei, o que está acontecendo com ela? Por que aquele brilho? Por que aquele sorriso? Ela está diferente. Não é normal. Não pode isso acontecer. Mas é a presença. Oh, glória. É a presença. Que aonde você chega, ela faz diferença. Você é notado não pelo terno bonito dos pastores, dos presbíteros. Você é notada pela presença. O brilho é diferente na sua vida. E Acabe vai dizer agora que ele queria que ela vinha. Só que ele vai investir contra Nabote a qualquer custo. Porque é assim que o inimigo faz. Ele vai se infiltrando. Ele vai fazendo propostas muitas vezes miraculosas. E até mesmo tentadoras. Ele vai falar: ei, você pode escolher uma via até melhor em volta do meu palácio. Eu te dou o que você quiser. Só que Nabote aqui, irmãos, era um homem que não se vendia. Era um homem que ele se apoderou daquela herança e continuou de posse dela e falou: não, senhor, meu rei,
Isso aqui foi herdado de meus pais. Irmãos, quando Deus me dá essa palavra, quantos de nós estamos vendendo a nossa herança por tão pouco? Isso aqui é muito forte que o Espírito Santo manda dizer. Lealdade se compra com dinheiro, fidelidade se compra com dinheiro, caráter se compra com dinheiro, amizade se compra com dinheiro. Tem muita gente vendendo aquilo que Deus te deu por tão pouco. Mas esse homem aqui, ele vai persistir. Ele vai falar, não, eu não vendo, meu rei. Isso aqui é meu, herança de meus pais. Porque a Bíblia nos relata, a história nos relata, que Deus tinha dado uma ordem, que todas aquelas terras que tivesse por herança, ela ia passar de avô, de toda a sua descendência, mas não poderia ser vendido. Só que hoje está sendo ao contrário, né? Quantas de nossas posses estão sendo vendidas, porque é o pior que eu tão pouco. E quando nós começamos a olhar para essa palavra, nós vamos falar para quê? Já já vocês vão entender aonde eu vou entrar no texto dessa palavra. Se você tem uma herança, não venda ela. Se você está de posse de algo que Jesus te entregou, não se aparte dela. Porque ele morreu lá na cruz do Calvário por nós, irmãos. Ele derramou seu sangue. Ele sofreu, ele foi açoitado, espancado, teve as suas costelas traspassadas, e ele estava com sede e ofereceram para ele o vinagre. Para morrer pelos nossos pecados. Para nos salvar do lamaçal da vida ao qual nos encontrava. Ele morreu por nós. Ele nos deixou uma herança guardada, para que nós defendemos ela com unhas e dentes. Então, se você está de posse da sua herança, da sua coroa, não negocie ela por nada. Porque o inimigo derrotado, ele está se atentando dentro da igreja. Ele está desviando o cristão porque ele está fazendo propostas audaciosas e tem muita gente se dobrando e se vendendo, aceitando. Tem pregadores aí que vão pregar na igreja, Deus pode entregar uma palavra, quando chega lá, o pastor, presidente daquela igreja, fala assim, está aqui o envelope, muda a sua palavra. Quem não presenciou aí, isso ainda vai presenciar, irmãos. O que está acontecendo dentro das igrejas. Que muitas vezes Deus envia um pastor para pregar conselho, porque a tua casa está precisando, só que chega lá, naquela igreja, o pastor oferece um envelope e o outro vai e fala, ele troca a palavra. Porque ele está vendendo aquilo que Deus deixou para ele. Caráter está sendo comprado. Fidelidade e lealdade está sendo comprado. E o que é pior, está sendo negociada. Não venda a sua herança por preço nenhum. E vocês vão entender por quê. Nós vamos chegar na palavra já já. Não é tempo de se dobrar o seu joelho e negociar aquilo que Jesus deixou. Porque se ele abrir os céus hoje, você vai ficar. E eu confesso a vocês que a tentação são grandes. As investidas são com dinheiro, joias. Só que o que o inimigo oferece hoje, ele é passageiro, ele é momentâneo. Só que o que Jesus nos promete, o que ele nos deixou lá na cruz do Calvário, é eterno. Porque ele não morreu em vão. Mudou uns vizinhos lá para nós, vizinho nosso da nossa casa. Minha esposa louva, porque ela dorme as madrugadas que cuida do nosso enteado. Nosso não, seu. Meu enteado, no caso, que é filho dela. Ela acorda depois do meio-dia e ela tem por hábito de louvar. Mudou uns vizinhos lá da nossa casa e chegou, se incomodou muito com os louvores dela. Porque é isso que acontece. Quando o inimigo quer se levantar com aquilo que você tem de melhor, que é a sua adoração. Ligou para o dono da casa que nós moramos e falou assim, ei, no fundo tinha uma área que se levantar um muro, acabou. Na verdade o muro foi levantado. Se vocês tirar aquele vizinho de lá, nós não vamos levantar um muro, sua casa não vai ficar perdida. Aí nós fomos para o joelho. O joelho está nas mãos de Deus. E eles foram na casa do dono, eles foram na casa do proprietário. Fizeram essa proposta para ele. Só precisa tirar ele de lá. Faltava 3 meses para o contrato vencer. E a minha esposa continua adorando, louvando. Ela não mudou. Não, mas aí ele falou para nós parar. E ele ainda foi lá no nosso portão e falou para nós parar. O dono O dono da casa ainda falou assim, ei, vocês têm que parar também.
Senão vocês vão ter que sair daí, vão ter que procurar. Ela falou para ele, ó, eu vou continuar adorando, louvando, nem que seja debaixo da ponte. Mas eu não vou parar. Aleluia. O vizinho levantou o muro. O contrato venceu. A imobiliária procurou a minha esposa e falou, o proprietário aceita renovar o contrato. Porque ela não parou, ela não vendeu a sua herança. Não. Aleluia. Quantos de nós estamos nos dobrando por tão pouco? Vendo, agora na rua. Venhamos a nos curvar para Jesus de Nazaré. Não sejamos como Esaú, que vendeu a sua primogenitura pelo um prato de comida. Meu bem, fala que o dono foi lá e ainda arrumou as coisas E que o estavam dono foi lá. lá e arrumou muitas coisas da casa que nem cobrou nada para arrumar. Tudo que deu defeito ele foi lá e arrumou. Esaú agora vai vender a sua primogenitura. Esaú era o primogênito de Jacó. Não, de Jacó não, mito. De Isaac. Ele vai vender a sua primogenitura para um prato de comida. Só que hoje nós devemos ser quem? Como José, como já foi falado aqui hoje. José estava na casa de Potifar. Foi tentado pela sua esposa para se deitar com ela. José correu deixando as suas vestes na mão dela. Ela denunciou o marido dela. Quando chegou, José foi jogado no cárcere, na prisão, ali abandonado. Mas ele não vendeu a sua herança. Ele tomou posse da sua bênção e continuou de posse dela. E depois de um tempo, Deus o exaltou e transformou no segundo maior homem do Egito, só abaixo de Faraó. Esse é só para quem guarda e não se vende aquilo que Deus entregou. Eu também. Porque, irmãos, quando a gente é obediente a Deus, dificuldade nós vamos passar, porque Ele não garantiu que nossas vidas vai ser um mar de rosa. Mas Ele está do nosso lado, Ele está caminhando, nos guardando e nos protegendo. E Deus deu uma ordem, e esse homem aqui cumpriu. Nabote cumpriu a ordem de Deus. E lá em Levítico, capítulo 21, versículo 23, vai dizer, Deus disse, a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha. Pois vós sois estrangeiros e peregrinos. Não se vende aqui que Deus nos entregou, irmãos. Mas só que hoje nós não estamos vivendo essa realidade, infelizmente. Não. Só que a Bíblia vai nos dizer agora que o rei Acabe ficou entristecido. Ei, Nabote, se você quiser, eu te dou um valor em dinheiro. Ah, você não quer o tavinha, nem eu te pago em dinheiro. Acredito que ofereceu até um valor a mais que valia a vinha. Nabote falou, ei, rei Acabe, aquilo que eu herdei dos meus pais não está à venda. Aleluia. Isso aqui é muito forte. Glória a Deus, aleluia. Aquilo que Deus me deu, Acabe, não está à venda. Aleluia. Glória a Deus. Porque tudo que o diabo dá, irmãos, Glória a eu Deus. gosto muito de ficar falando de diabo, que já é derrotado. Aleluia. É prazeroso, mas é passageiro. Ele tira. Hoje ele te oferece um marido bonitão, malhado na academia, tira o seu marido da sua casa, mas é passageiro. Hoje ele traga uma mulher saradora, bonita para nós, mas é passageiro. Vai envelhecer. Seja com nós mesmo que tá bem. Porque aquilo que ele dá não é duradouro, irmãos. Não é duradouro. Tô muito malhada. Só que infelizmente, Acabe vai se deitar, todo melancólico, a Bíblia vai nos relatar, e nesse dia ele não vai comer nada, ele vai ficar triste. Só que o maior erro do rei de Israel foi se aliar a Jezabel. Jezabel era perversa, né? Jezabel era uma mulher que adorava vários deuses, Baal, tudo quanto é tipo de Deus, essa mulher que adorava. E a Bíblia vai dizer que ela vai entrar no castelo, vai ter o quarto do rei, vai perguntar, por que você está chorando, meu rei? Aí Jezabel, eu estou triste porque eu queria que ela vinha de Nabote. Eu achei ela bonita, linda, mas ele disse que não vende, nem troca por outra. Ah, é? Foi isso que ele falou, meu rei? É por isso que você está triste. Meu Deus. Não fique triste não, meu É rei. inveja, sabia? Não fique triste. Dentro de poucos dias aquela vinha vai ser tua. Isso aqui é muito forte, irmãos. Números capítulo 36, versículo 7, a Bíblia diz, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo,
Pois os filhos de Israel chegarão cada um à sua herança da tribo de seus pais. Então aquilo que você guardou, aquilo que Deus te deu, não negocie ela por tão pouco. Aleluia, Deus. Tome posse dela. Seja mais grato, porque foi pago um alto preço. Essa, Deus. Quando Jesus de Nazaré desfalece naquela cruz do Calvário, irmãos, foi pelos nossos pecados. Ele nos deu uma herança. Ele nos deu uma coroa. Glória a Deus. Gosto de perguntar para todos que estão aqui, da onde Jesus nos tirou, irmãos. É muito forte. Aleluia. Eu não falei isso da outra vez que eu preguei aqui, que sobre Lodebar. Mas quando eu conheci a minha esposa, eu devia para 2 agiotas. Eu dormia no fundo de um salão, Que não era o seu. que não era nem meu. Tudo que eu fazia, amanhã eu estava devendo em dobro. Eu trabalhava em 2 empregos, de cabeleireiro e eu apitava os jogos de futebol aos domingos. Isso aconteceu em 2019. Ela me conheceu ali e disse que se apaixonou por mim, né? Na época eu, com a vida financeira Eu vi ele totalmente cortando um monte de destruída. cabelo, um monte de dinheiro. Eu sou afastado dos caminhos de Jesus tem 20 e poucos anos, irmãos. Quando eu aceitei Jesus, eu tinha 22 anos de idade. Só que um dia, eu não dormia de noite. Eu não dormia. Diz que o homem não tem testemunho para contar. O pastor Davi costuma falar, mas eu tenho testemunho. Esse aqui é muito forte quando eu conto ele. E eu não dormia, irmãos. Eu rolava na cama de um lado para o outro. Quando eu ia tomar banho no chuveiro, quando estava com 30 segundos, não que eu tomo um banho demorado, quando estava com 30 segundos, o chuveiro desarmava e caía, eu estava aí tomando banho gelado. O pessoal entrava lá no fundo da cozinha para mostrar, tá minhas roupas tudo jogadas. Só que um dia eu dobrei a minha joelha na madrugada e falei, Senhor, eu não quero mais essa vida para mim, me tira daqui. Aleluia. Isso aqui é muito forte, porque com uma semana veio o Covid-19. Isso aqui que já estava pior, você acha que as coisas não vão piorar, piorou. Porque eu ainda estava trabalhando, devendo, mas eu trabalhava, só que agora os comércios todos estavam fechados. E eu estava sem trabalhar. E era no centro da cidade. Aí a bênção aqui falou para mim assim, ó, você vai ficar lá na minha casa. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro nem para comprar um marmitex. Não, mas você vai ficar lá em casa, não vamos faltar nada para nós comer não. Glória a Deus. Aleluia. Acho que peguei com sacolinha de mercado, que eu não tinha nem quase roupa, fiquei lá. Aí eu falei, Senhor, mas peraí, e agora como é que eu vou fazer para pagar quem eu estou devendo? Se trabalhando estava difícil, imagina agora sem trabalhar. Só que muitas vezes a gente não entende os projetos de Deus, né? Não é para entender isso. É Deus fala, você não pediu para te tirar daqui, você vai sair daqui. E eu saí realmente, irmãos. Saí. Quem me via não me reconhecia. Eu era um cara entristecido, amargurado. Só que aí eu e ela voltou para os caminhos de Jesus, porque ela também estava afastada. Entrei numa sociedade, novamente num salão no centro de São Bernardo. 1 ano e 11 meses, não deu certo com a sócia. Orando a Deus, clamando. Deus me deu um salão, poucos metros de distância de onde eu estava, junto com ela. Ela hoje é minha sócia. E aquele que não tinha dinheiro para comprar um marmitex, hoje ele oferta marmitex. Glória a Deus. Aleluia. E eu não tinha nada para oferecer para ela, não. Ela falou assim, eu vou te dar o dinheiro para você montar o salão. Não queria. Eu não queria muito não, né? Obedece. Confesso a vocês que o orgulho era muito grande. Mas hoje, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, nós temos um salão no centro de São Bernardo, na Vila Gonçalves, Pai Nobre. E hoje, ela recebe uma mesada toda semana. Glória a Deus. Glória a Deus. Só que hoje, irmãos, eu vejo o que Jesus me entregou lá na cruz do Calvário. Hoje eu sou muito grato a Ele. Quando eu oro de manhã, cada palavra que eu leio da Bíblia Sagrada, eu falo, Senhor, me leva para onde ninguém mais quer ir para fazer a Tua palavra, porque o que eu estou fazendo para o Senhor ainda é pouco. É isso que a gente tem que fazer. Porque pregar aqui dentro para quem é cristão é fácil. Eu quero é ver pregar lá fora. Aleluia. O pastor Davi já falou que vai de casa em casa pregando para as pessoas. Eu quero é ver pregar lá fora. Glória a Deus. Parar alguém na rua e falar assim, ei, eu tenho uma palavra de
Jesus para te entregar. Eu quero ver fazer isso lá fora. Se você vai segurar a pessoa ali 1 minuto, não segura. Não segura. Porque aqui todos, muitas vezes, na pior das hipóteses, sentados ouvindo, aqui a maioria são tudo cristãos, irmãos. Tudo cristãos. As manicures, meu bem, fala. A nossa manicure. Hoje nós temos uma manicure, que era minha cliente, se tornou minha manicure, e tem outra para a gente fazer uma entrevista para não conseguir para trabalhar essa semana. E eu confesso a vocês que tem dia lá que eu agendo o cliente para outro dia porque eu não tenho agenda, tempo para atender. Glória a Deus. Tem que arrumar o cabelo. Deus maravilhoso. Só que hoje eu olho para a cruz e sei o que ele fez por mim da onde ele me tirou. Então eu não posso vender aquele que ele me deu de mão beijada. De vez em quando chegam uns convites, e aí você não quer fazer uma sociedade comigo? Não. Minha sociedade agora é com Jesus. E depois com a minha esposa. Aleluia. Porque as tentações ela vêm a cada dia. O prato que o inimigo nos oferece ele é diário. Só que hoje eu tenho muita gratidão por que Jesus fez por mim. Agora é a hora de eu retribuir. A hora de eu retribuir o que ele fez por mim agora. É pouco ainda. Porque ele me deu uma herança. Ainda é pouco. O grandioso Deus deu para ele morrer lá na cruz do Calvário por nós, para nos dar uma coroa. E nós precisamos ser mais gratos por isso, irmãos. É mais gratidão a Deus. Não vamos vender aquilo que Jesus nos deu a qualquer preço. Não vamos negociar aquela herança que Ele nos deu por qualquer preço. Porque o arrebatamento da igreja está próximo. Só que agora Jezabel vai dizer para Acabe, dentro de poucos dias a vinha aqui na porta vai ser sua. Ela vai chamar os seus serviçais, vai emitir uma carta, vai falar assim, ó, vai à cidade que mora Nabote, diga, assinou, selado pelo carimbo do rei Acabe, vai dizer aos anciãos e os nobres daquela cidade, contrata 2 testemunhas, a Bíblia vai dizer que ela mandou contratar 2 testemunhas, e vocês vão fazer, sabe o que agora? Mentir contra Nabote, vai dizer que Nabote está blasfemando contra Deus. Porque é assim que o inimigo faz. Ela contrata aquelas 2 testemunhas e vão ficar em praça pública. E ali eles vão falar, não, eu ouvi Nabote sim falando, blasfemando contra Deus. E vai perguntar para o outro, e você? Eu também ouvi. E ali a sentença de Nabote já foi decretada. Nabote ele foi apedrejado, morto em praça pública. Mas ele não vendeu a sua herança. Isso que eu acho mais interessante. Ele não negociou com Acabe aquilo que ele foi herdado, que o Senhor deixou para ele. Ele não negociou. Ele morreu apedrejado, mas não se dobrou a Baal. Louvado e exaltado é o nome do Deus Altíssimo. Glorioso és tu, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. É tempo de nós nos aproximarmos mais de Deus. Porque o arrebatamento da igreja está às portas. Glória a Deus. E agora ela entra no palácio e vai dizer assim, ei meu rei, pode acordar, levanta, faz um banquete para você, vai comer. Mas por quê? O que aconteceu, Jezabel? Olha lá, Nabote está morto. A vinha você não precisa mais nem pagar nem comprar, ela é toda sua. Só que Deus, irmãos, às vezes muita gente pensa que nas pequenas coisas ele não vê, mas ele vê tudo, irmãos. Deus agora vai despertar Elias e falar, ei, você vai lá agora em Israel e se apresenta para Acabe. Naquela época, irmão, para um rei receber alguém, tinha que ser um profeta mesmo, senão era só com visita marcada. E Elias entra pela porta. Acabe vê Elias entrar, a Bíblia vai nos dizer que ela vai perguntar, és tu perturbador de Israel? Meu Deus. Elias vai dizer, não. Deus manda dizer que sabe o que você fez, Acabe.
Nabote está morto. Ele sabe o que você fez. Porque quando ele disse que não negociava aquilo que é de herança dele, você permitiu, se aliou com Jezabel e ela manda matar Nabote. E as palavras que Deus manda te entregar aqui essa noite é que do mesmo jeito, Acabe, que Nabote morreu, você vai morrer e Jezabel também vai morrer. Apedrejada, a sua carne vão ser comida pelas aves e pelos cachorros no meio da rua. Porque você tocou naquele que guardou aquilo que Deus entregou para ele. Com um incidente não se dobrou na barra. Glória a Deus. Então o que eu tenho para falar aqui para vocês essa noite, irmãos, nesse culto de ação de graça, seja mais grato. Aleluia. Quando toda vez que eu leio a passagem de como Jesus chegou ali, naquela via sacra, com as suas mãos pregadas naquela cruz, cuspindo nele, sem nenhum pecado encontrar nele, hein, irmãos? Todo é bem sabedor de todos que nele não havia nenhum pecado. Suas costelas traspassadas, e a gente começa a olhar. Quando você olha para essa passagem, está lá em Mateus, que você olha para a morte de Jesus na cruz, você fala: Senhor, eu tenho que ser mais grato a Ti por tudo. Às vezes naquele grupo de segunda-feira de campanha não aconteceu nada, mas eu agradeço mesmo assim, Senhor. Porque até aqui o Senhor tem me ajudado, tem cuidado da minha família, da minha casa. Eu saio e volto em paz porque o Senhor tem me guardado. Louvado e exaltado é o nome do nosso Deus ao vivo. Quantas pessoas hoje saíram e não voltou mais para suas casas? Quantas vidas foram tiradas num acidente, num farol, numa bala perdida? Mas a sua família está guardada debaixo do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele honra os seus, irmãos. Então não vamos vender de graça aquilo que Ele nos entregou. E eu vou finalizar essa palavra com 2 capítulos muito fortes e tremendo que está lá em Apocalipse. O primeiro é capítulo 2, versículo 26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E o 27 vai nos dizer: e com vara de ferro as regerá, serão quebradas como vaso do oleiro, como também tenho recebido de meu Pai. É assim que Deus faz. Se você guardar até o fim, Ele vai te dar poder. Glória a Deus. Sobre todas as nações. E você as vai reger. Dá o seu telefone. Aí eu mando o link para você. Tá. Como vasos do oleiro. E o último para nós encerrar. Capítulo 3, versículo 11. Esse aqui não sai da minha mente com hipótese alguma. Eis que veio sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Aleluia. Jesus está dizendo: eis que Ele vem sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Para que ninguém tome a tua herança. Mas isso aqui é só para os fiéis. É só para quem perseverar até o fim. Não é para desistir na metade do caminho. Desistência é para os fracos. E eu profetizo aqui hoje, irmãos. Vidas vão ser restauradas para Jesus. Glória a Deus. Aquele que estava desviado vai voltar. Aleluia, Jesus. E quem me deu essa autoridade para profetizar foi Jesus de Nazaré. Muitas vezes você acha que o seu marido não tem mais jeito para ele, mas Deus manda falar que tem jeito sim. Aleluia. Quem está no controle é Ele que está cuidando. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quantas esposas estão hoje nos cultos, irmãos, muitas vezes entristecidas. Essa oração que o presidente Renato fez aqui hoje foi muito forte. Tem muita gente aqui hoje vivendo pela casca, né, irmãos? Pela aparência. Só que o seu interior está todo destroçado. Só que ninguém vê o interior do outro, só Jesus que vê. Quantas mães, esposas têm falado: eu oro pelos meus filhos, eu oro pelo meu marido, para que ele volte para os caminhos de Jesus. Aleluia a Deus.
Mas ele manda dizer que está no controle, irmãos. Ele não perdeu o controle de nada, não, tudo no tempo dele. A sua família está guardada debaixo daquele que tudo pode. E até aqui Deus me deu essa palavra, irmão, para dizer, nesse culto de ação de graça, seja grato a Jesus pela sua herança, pela coroa que ele morreu e entregou na cruz do Calvário. Aleluia, seu Deus. Seja grato, que nós não sejamos como Saul, que vendeu a sua herança por vaidade. Que nós sejamos mais honrosos com a obra de Deus. Glória a Deus. Porque a coroa que Ele nos deu, irmãos, para guardar, para nós chegarmos até naquele último dia, porque Jerusalém está próximo. Ele pagou um alto preço, irmãos. Ele pagou um alto preço. Nós devemos ser mais gratos. Culto de ação de graça é gratidão. Gratidão por esse Jesus que não desistiu de nós. Glória a Deus. Que nós não venhamos ser como Safira e Ananias. Lá em Atos dos Apóstolos, que Pedro diz que era para vender as suas propriedades e se apresentar, entregar aos pés da igreja. Só que Ananias vai lá, combina com Safira e fala assim: ei, vamos dizer que nós vendemos por um preço muito abaixo do que foi vendido. Isso aqui é muito forte, irmãos. Dois que deveriam estar caminhando junto, faz um combinado. Ananias se apresenta diante de Pedro. Tu vendeste por quanto a sua propriedade, Ananias? E Ananias falou: eu vendi por tal valor, Pedro. Só que o Espírito Santo já tinha soprado no ouvido de Pedro. É mentira dele. É assim que Deus faz, irmãos. Que nós sejamos mais leais nas nossas atitudes. E ele morreu fulminado ali mesmo, a Bíblia vai nos dizer. Só que agora vem Safira, toda sorridente, alegre, não sabia de nada. Ei, Safira, por quanto foi vendida a propriedade? Ela falou: pela metade do preço. Pedro vai responder para ela: por que, Safira, tomaste parte nesse negócio? Por que tomaste parte naquilo que é mentiroso? Olha ali, os pés do seu esposo que foi fulminado está morto. E assim também ela morreu, irmãos. Que nós venhamos a ser como Jesus de Nazaré. Eu já vou finalizar. Que foi tentado lá em Mateus 4, lá no deserto. O diabo chegou para ele: ei, está vendo tudo isso que tem no mundo, tudo aquilo, toda a propriedade, reinos, isso aí tudo me pertence. Basta então somente me adorar, que te darei tudo. Tudo será seu. E assim que ele está oferecendo para nós hoje em dia, irmãos. Ele está desviando o crente, sabe por quê? É na fraqueza do cristão. Quando você não vigia e não ora, o inimigo derrotado te atenta na sua fraqueza. Só que Jesus de Nazaré vai responder para ele: afasta-te de mim, Satanás. Somente a Deus eu adorarei. Somente a Deus eu adorarei. Eu sei que não é fácil, irmãos. Falar é fácil. Eu quero ver na hora que a gente for estar diante da situação e ser tentado. Não é fácil. É uma renúncia a cada segundo, a cada minuto. Mas que nós aqui essa noite venhamos a ser como Nabote. Morreu, mas não vendeu a herança que ele herdou do seu pai. Aleluia. Porque Deus tinha dado a ordem que a terra não era para ser vendida. E ele perseverou. Ele foi fiel. Então, quando você é fiel, a coroa naquele grande dia está guardada para você. Não se dobre para Baal. Não abraça o que é prazeroso aos nossos olhos no momento e não é duradouro. Porque a paz que Jesus dá, essa é duradoura. Essa não tem preço, ela é infinita. Ela nos toca verdadeiramente. Aleluia, Senhor. Então sejamos mais gratos. Glória a Deus. Sejamos mais gratos. Pastor Davi, se der tempo, se você me permitir, nós vamos arriscar um louvor.
Pode ser? Glória a Deus. Sullivan Silva, valeu a pena esperar, cantado com letra. Eu vou pedir para toda a igreja ficar de pé. Glória a Deus. Sullivan Silva, valeu a pena esperar,